Vamos começar? Eu venho diretamente do passado falar com vocês. E na verdade, todos os vídeos aqui eu venho diretamente do passado, que eu já gravei anteriormente, então essa introdução não foi legal. Mas dessa vez ainda é mais passado ainda, que eu já estou gravando com antecedência, porque no momento que eu soltar esse vídeo, na quarta-feira, eu estarei viajando com a minha família de férias. Então, eu sei que você talvez já tenha falado que procurador nem trabalha, só vive de férias, vive viajando. Talvez você tenha ouvido, eu sei que eu já ouvi isso, como eu não gosto de tratar a coisa aqui com relação a boatos, a partir da ótica do que as pessoas acham, mas eu gosto sim de tratar como elas são. Hoje eu vou explicar para vocês como funciona a marcação de férias na AGU, com base na normativa que regulamenta o tema. Então, depois dessa introdução que tinha tudo para patinar, mas eu até consegui salvar, espera, vê o vídeo até o final, deixa o seu like, se você assistiu o vídeo até o final, concordar com o que eu estou falando, gostar e entender como é que funciona a marcação das férias para a AGU. Bom, primeiro eu tenho que falar para vocês que o tema é regido, estou até com a minha colinha aqui para não falar nada errado, pela Instrução Normativa Conjunta número 1 de 2023. Vou ver se eu consigo aqui deixá-la disponível, então vocês conseguem buscá-la pelo Google, mas eu vou me basear nela, mas eu não vou ficar lendo, vou ficar citando artigo aqui, porque senão o vídeo fica muito chato. Mas saibam, para quem tem curiosidade de ir atrás e ler direto na fonte, Instrução Normativa Conjunta número 1 de 2023. E para além disso, eu preciso deixar algo bem claro, que o STF já se manifestou que os advogados públicos federais, eles possuem 30 dias de férias. Os advogados da União já tentaram, já levaram esse tema até o STF, os procuradores da Fazenda, os procuradores federais, e todos tiveram a mesma resposta do STF. A Lei 9527 de dezembro de 97, que alterou os dispositivos da Lei 8.112 e acabou com 60 dias de férias no Serviço Público Federal, se aplica sim aos procuradores. Então, nós temos 30 dias de férias. E esses 30 dias de férias, aí eu já estou entrando aqui nos pormenores da Instrução Normativa Conjunta número 1 de 2023, eles podem ser tirados, podem ser fracionados em 3 períodos distintos. Eu não tenho 30 dias, posso tirar 10, 9, depois tiro 8, depois tiro 10. Às vezes depende do que está acontecendo na sua vida. Às vezes pode ser interessante tirar períodos curtos, períodos mais longos. Saibam disso. Você pode dividir esses 30 dias em 3 períodos, mas cuidado. Essa divisão, o período das férias, ele tem que ser compatibilizado com o interesse da administração. Isso é uma ideia que vocês têm que ter bem fixada na cabeça durante todo o vídeo. As férias são sim um direito de qualquer trabalhador, são necessárias para a gente descansar, para a gente restabelecer a saúde e seguir prestando o nosso trabalho. Só que ele tem que ser compatibilizado com o interesse da administração. No seguinte sentido, imagina que todo mundo do meu núcleo, hoje nós somos 2 pessoas lá na Procuradoria Federal junto ao FG, mas já trabalhei com 7 pessoas no ambiental, com 5 pessoas na improbidade. Imagina que todo mundo quer tirar férias em setembro. Ué, não tem como, né? Precisa ter alguém ali para responder pelo serviço da Procuradoria, pela continuidade do serviço público. Então pense sempre nisso. É um direito sim do trabalhador, mas tem que ser compatibilizado com o interesse da administração, com a continuidade do serviço público. E é por isso, tendo isso em mente, que a gente consegue entender diversas disposições dessa Instrução Normativa Conjunta. Como eu disse, não vou ficar lendo a instrução aqui, mas eu preciso da minha colinha para ter certeza que eu não vou esquecer de um ponto, porque claro que eu não sei essa Instrução Normativa de cor. Até porque no final eu vou mostrar para vocês, vou trazer isso para a prática, como é que costuma acontecer. Vocês vão ver que acaba que a gente não precisa decorar isso. É mais fácil a gente ter em mão, saber onde está a regulamentação, que se tiver algum problema, que são raríssimos, a gente consulta. Então, é também pensando no interesse da administração que a Instrução Normativa Conjunta estabelece que pelo menos 70% da equipe tem que estar trabalhando. Ah, João, mas a sua unidade, você falou que está com 2. É lógico que aí a gente tem que adaptar para a realidade de unidades menores. Mas, em regra, 70% da equipe tem que estar trabalhando. Num grupo de 10 procuradores, no núcleo de 10 procuradores, a gente só pode ter 3 por vez tirando férias, para poder não sacanear, digamos assim, né? Não deixar o pessoal que fica numa situação muito ruim. Imagina que aquele núcleo foi dimensionado para ter 10 procuradores. É o necessário para lidar com aquela carga de trabalho que foi observada com dados. Se 6 pessoas, 7 pessoas tirarem férias ao mesmo tempo, os 3 que ficaram, rapaz, não vão nem conseguir lidar com aquele volume de trabalho. Se ele é previsto para 10 darem conta, você está em 3, você vai prejudicar o serviço, você vai prejudicar os procuradores. Em janeiro, esse quantitativo mínimo cai para 50%. Por quê?
a AGU monitora como é que as demandas costumam ter períodos que elas são mais elevadas, são mais baixas. E aí a gente já tem os dados que em janeiro é um mês que historicamente, pelo menos no contencioso, o número de processos, o número de demandas cai. Por quê? Tem recesso forense, o pessoal do judiciário aproveita para emendar as próprias férias com o recesso forense, tem suspensão dos prazos, que também ajuda muito o pessoal do contencioso, e aí também o pessoal está em férias escolares, então boa parte do trabalhador em geral, boa parte do país gosta de tirar o melhor, precisa tirar férias em janeiro. Então a gente já monitorou, a gente já entende que de janeiro, pelo menos no contencioso, é um mês com menos demanda, então esse quantitativo mínimo, se for em janeiro, a gente cai para 50%, porque naturalmente a demanda cai. E aí também tem uma regra que você não pode ficar acumulando férias indefinidamente. Imagina o caos que seria. A regra é, você completou o seu direito de férias em 2024, você tira em 2025. A regra sempre é essa. Completou o período aquisitivo de um ano num ano X, 2020, você tira no ano subsequente, 2021. O chefe pode autorizar que você leve isso para o exercício subsequente. Então você completou o seu direito de férias em 2020, vai tirar em 2022. Só que é excepcional. E por que disso? Imagina se eu estou segurando férias aqui de 2021, 2022, 2023, aí eu decido tirar tudo em 2024. Ou eu acumulo até 2024 e tiro só em 2025. Eu vou deixar o meu núcleo na mão por muito tempo. Se bobear, eu vou ficar um ano inteiro tirando férias, que aí vem feriado no meio, vem período de recuo. Vamos chegar lá, que vocês vão entender o que é esse período de recuo. Então, em regra, você vai ter as suas férias. Você vai gozar das suas férias, melhor dizendo, no ano subsequente, aquele ano em que você adquiriu as férias. E aí, existe uma regra de preferência para a gente estabelecer. Imagine que vários colegas querem tirar férias no mesmo período. Nos períodos de julho e janeiro, o pessoal que tem filho em idade escolar tem preferência. Hoje eu não tenho filho, então digamos que eu queira tirar férias do dia 10 ao dia 15 de janeiro. E aí um outro colega também queira tirar do dia 10 ao dia 15 de janeiro, só que ele tem filhos em idade escolar. Ele vai ter preferência sobre mim e ele só pode usar essa preferência uma vez no ano, né? Porque tudo bem, o interesse da criança, para eles poderem, nem bem o interesse da criança não, saiu sem querer isso aqui. O interesse para preservar, para que a família possa tirar férias em conjunto é muito relevante, mas também não é um direito absoluto. E por fim não, uma penúltima regra, também um direito de preferência é dado às gestantes quando elas saem ali do período de licença maternidade, elas têm preferência para tirar as férias logo depois, até como uma forma de priorizar. Aqui sim a gente pode relacionar melhor com o interesse da criança, com o interesse da mãe, dela ficar mais próxima do filho. Olha, ela acabou de sair de uma licença maternidade, o filho ainda está muito pequeno ali e ela quer tirar esse período de férias para poder ficar mais tempo e às vezes se adaptar à realidade familiar, que talvez seja o primeiro filho do casal. Então tem essa preferência também. E nesses casos de pessoas que têm a preferência, imagine que tem duas mães querendo o mesmo período, duas pessoas com filho em idade escolar querendo o mesmo período, aí é sorteio entre eles. Essas são as regras principais que eu tiro da instrução normativa, que de novo, vocês podem ver que aí tem muitos mais detalhes. Só que aí vocês têm que entender que pode acontecer, e nesse momento que eu estou gravando com vocês, esse período de férias que eu estou tirando, aconteceu isso, de situações excepcionais ensejarem a remarcação ou a interrupção de férias. Originalmente eu iria tirar essas férias em agosto, só que infelizmente a gente teve um problema que um dos procuradores da nossa unidade, ele ia se aposentar. Isso já era previsto, né? A aposentadoria não nos pegou de surpresa, só que infelizmente ele teve uns probleminhas de saúde uns meses antes de se aposentar e ele precisou ficar um período, algumas semanas afastado. E esse período que ele ficou efetivamente afastado para se tratar era o meu período de férias. Olha, se naquele mesmo momento a gente tirasse férias, tirasse ou tivesse um outro procurador com licença, a procuradoria seria inviabilizada. É lógico que a procuradoria aqui, melhor, a instrução normativa fala que nesses casos de pedido de suspensão ou de interrupção, tem que passar pelo procurador regional, que é o procurador que está administrativamente superior aos procuradores aqui, como é o meu caso. Só que nesse caso, como eu também entendi, que era uma situação excepcional, nem precisou, eu mesmo fiz a minha remarcação, mas se eu tivesse alguma resistência, quisesse bater o pé para não fazer, isso passaria pelo procurador regional. A gente fala de alteração de férias quando você muda o seu período de férias antes dele começar. Se eu já tivesse começado as minhas férias, já tivesse em gozo das férias, e eu precisasse voltar antes do tempo previsto, aí chama interrupção. E aí são eventos excepcionais que podem acontecer. A interrupção é muito mais rara do que a remarcação, mas, veja, é raro, mas aconteceu comigo nesse momento. Aí também não tive prejuízo nenhum, troquei de agosto para setembro, poderia fazer, a gente resolveu tudo conversando ali. E aí, eu falei com vocês que é o tempo de recuo. Imagina, eu estou viajando hoje, vou te explicar o que é esse tempo de recuo. Eu
estou viajando hoje, quarta-feira, com a minha família. Se eu tivesse recebendo processo até segunda, até terça, às vezes até sexta da semana passada, dependendo do volume de trabalho, eu sequer conseguiria ir para as minhas férias tranquilo, porque eu estaria lidando com os processos que chegaram. Então, digamos que as suas férias começam na quarta, as minhas férias começando na quarta, eu tenho que ter um período que não é de férias, que eu estou trabalhando, eu tenho que estar disponível para as atividades do órgão, mas eu não recebo novas tarefas. É o que eu chamo de recuo. Em alguns lugares eles chamam de quarentena. O pessoal de Goiás, eu tenho um amigo que é procurador do estado de Goiás, que eles chamam outro nome na Procuradoria do Estado de Goiás. Não vou me lembrar agora, se você sabe como é que o pessoal chega aí, deixa aí para mim nos comentários. Mas aqui na Procuradoria Federal a gente chama de recuo, outras pessoas chamam de quarentena. E ele é proporcional. Quanto mais longo o seu período, digamos que você tenha tirado os 30 dias de férias seguidos de uma vez, o seu período de recuo vai ser maior. Se você tem períodos menores, 5 dias, 6 dias, o seu período de recuo vai ser menor. Mas ele varia ali, né? Considerando por alto, tem essa regulamentação na instrução normativa de 2 até 15 dias, se não me falha a memória, que é o período necessário para você se preparar para poder tirar as férias e descansar de verdade, né? Se você ficar recebendo tarefa até a véspera das suas férias, você vai ter que usar suas férias para lidar com as tarefas que foram distribuídas para você. Essas são as regras principais que estão lá na instrução normativa. São regras feitas para estabelecer a harmonia, todo mundo conseguir tirar férias e, de novo, compatibilizar o direito do servidor, do procurador, no caso que a gente está analisando aqui, com o interesse da administração. Só que como é que acontece na prática? Eu, particularmente, nunca vi precisar de sorteio, nunca vi precisar de procurador bater o pé, porque é meu direito, a gente aqui, tá na norma e tudo mais, vamos jogar para o procurador regional. Geralmente é tudo feito com muito bom senso. Dependendo, isso aí depende da organização de cada unidade, quando vai dando ali agosto, setembro, estourando outubro, novembro, os procuradores do próprio núcleo já começam a se organizar. Olha, nós somos aqui as pessoas, nós somos tanto. Quem tem interesse em tirar em qual lugar? Porque pode acontecer, e eu já vi isso acontecer, de às vezes eu falar, eu quero tirar em janeiro, o outro procurador falou que quer em março, o outro procurador falou que quer em junho, 2 querem em outubro e o nosso núcleo autoriza até 3, aí outros querem em dezembro, mas também está dentro do quantitativo e não precisa fazer ajuste nenhum. Também pode acontecer, às vezes, todo mundo querer um mês específico. Aí a gente tem que conversar e geralmente a gente consegue resolver esses problemas de férias, às vezes do quantitativo que está acima do esperado, que não tem como tirar todo mundo junto, com muito bom senso. No ano passado, quando eu me casei, a gente teve um problema, a gente coincidiu vários períodos e eu cheguei e fui muito sincero com o pessoal. Falei, gente, eu posso abrir mão de qualquer outro período de férias. Eu costumo separar os meus períodos de férias em 3. Só que esse período que eu estou tirando em setembro, eu sinto muito, mas eu não posso abrir mão e eu gostaria que vocês entendessem o meu lado. Por quê? É o período que eu vou tirar logo após o meu casamento e eu vou estar em lua de mel, pô. Aí eu vou ter que remarcar minha lua de mel, avisei todos com antecedência, assim que eu marquei meu casamento, eu avisei da data. Então eu gostaria de contar com a compreensão de todos vocês. Todos foram muito compreensivos, ninguém sequer cogitou que eu tirasse as minhas férias em outro lugar. Só que também vira uma regra de bom senso, né? Eu tinha 3 períodos naquele ano. Um eu bati o pé, que é o do meu casamento, tá até aqui a aliança aqui, que é o do meu casamento. Não posso tirar outra época. Poxa, e aí eu mesmo já falei. Nos outros 2, e tinha um lá que ia me dar muita dor de cabeça para trocar, nos outros 2 eu troco, sem problema nenhum. Mas esse de setembro eu preciso bater o pé. Não foi bater o pé, foi uma expressão ruim. Eu preciso utilizar. O pessoal entendeu, porque bater o pé parece que a gente brigou. Não, eu nunca vi uma briga sobre isso. Às vezes é mais difícil, o pessoal tem que falar, olha, eu preciso conversar com a minha esposa, preciso ajustar algumas coisas aqui, mas as pessoas sempre conseguem resolver com muito bom senso e muita conversa. Então, se você tem uma preocupação quanto a isso, saiba que, infelizmente ou felizmente, não sei o que você acha sobre isso, aqui na AGU nós temos 30 dias de férias. Eu acho um período mais que suficiente, que a gente tem sim condições, ainda mais pensando ali em feriados e tudo mais, às vezes você emenda com feriado, é bastante tempo sim para descansar. Eu não estou reclamando e fiquem tranquilos, não é verdade que o procurador só fica de férias, não é verdade que o procurador só fica viajando e é verdade que é muito tranquilo sim, pelo menos na AGU as pessoas têm essa noção de conseguir se ajudar e resolver as coisas da melhor maneira possível. E se você está pensando aí, mas João, você falou que a AGU não tem 30 dias de férias, mas não tem 60 dias de férias, mas tem carreiras que tem, né? Vou te mostrar um lugar que você pode tirar essa sua dúvida. É o marceloliveira.com.br. Partindo aqui da nossa tela inicial, ferramentas, a gente vai em quê?
destrava procuradorias. Olha só, vou pedir desculpa para vocês que a minha internet está meio ruim hoje, por isso está demorando para carregar, mas olha só, a gente pode filtrar as carreiras, as principais procuradorias pelos dias de férias. Olha só, tem bastante procuradoria com 60 dias de férias, mas elas não são a maioria. Dá para vocês verem a remuneração, quais aquelas que permitem ou não a advocacia privada, se tem exigência ou não de experiência jurídica, tudo aqui focado para você escolher qual que a carreira tem mais a ver com você. E aí depois você vem aqui para o calendário, que é o local onde a gente tem para poder fazer o planejamento dos estudos. Estava simulando aqui, mostrando para os alunos, alguém que ficou 2 horas fazendo simulado, deu bastante tempo aqui de simulado, tem aqui as tarefas micro, o planejamento macro, que aqui é uma pessoa que está focada na PGE Tocantins, e olha como é que isso vira um painel de desempenho. Tem 2 tarefas aqui incompletas, que são justamente essa aqui que você mesmo criou. A partir do momento que você completa, olha como é que elas viram tarefas cumpridas, tudo para você ir controlando semana a semana como é que está a sua evolução e tomar conta de vez dos seus estudos. joãomarceloliveira.com.br. E agora eu vou o quê? Dar uma olhada o que vocês estão falando no YouTube, que eu não quero deixar vocês falando sozinho. Eu fiz um vídeo aqui sobre o julgamento do Bolsonaro focado exclusivamente como isso pode ou não impactar nos seus estudos para a Procuradoria. Eu realmente não entendi esse comentário aqui do Mr. Luciano Menedo. Claramente um fã do Xandão, só olha a careca brilhando. Os bolsominions vão te pegar, sacana. Como meus seguidores brincam muito comigo lá no Instagram sobre ser careca, eu vou presumir que aqui é uma brincadeira, mas esse sacana aqui no final acho que entrega um pouquinho, mas de qualquer forma, fica o coraçãozinho aqui para vocês. E o Thiago Bruno falou 9924. Thiago Bruno 9924. Prefiro sair das redes, principalmente em reta final. Eu costumo dizer, Thiago, se você quiser sair das redes enquanto você estiver estudando, você não perde nada, até porque isso aqui acaba sendo mais uma distração para muitas pessoas. Tomara que não seja o seu caso, que você consiga lidar bem com as redes sociais enquanto estuda. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.